Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho trazer para vocês a nossa terceira aula de operações fundamentais com números naturais, tá? Trazendo para vocês então a quarta operação, que é a divisão, tá? Normalmente o pessoal tem mais dificuldade nessa operação. Quais são as diferentes representações de uma divisão? Ali tem 4 tipos de divisão, todas são divisão, sendo que as duas primeiras representações, normalmente elas aparecem quando a gente está trabalhando com números naturais, tá? E as outras duas representações, as de baixo, normalmente a gente usa quando está trabalhando com números decimais, né? As frações, aquela representação ali com aquela barra, tá? Qual é a nomenclatura utilizada então na divisão, tá? Bom, 5 dividido por 2. O 5 é o meu dividendo, é o número que eu vou dividir, tá? O 2 é o número pela qual estou dividindo 5. Então, ele é o divisor, né? O 5 dividido por 2, então, eu tenho o resultado 2, que é o meu quociente. E o resto é o que sobra, 1, tá? Então, 5 dividido por 2 é 2, com o resto 1. Eu trouxe para vocês aqui o desenho para explicar o que eu fiz lá. Então, 5 flores para serem divididas em 2 vasos, né? Divididas igualmente. Então, eu fico com 2 flores em cada vaso, que seria o resultado, e sobra uma flor. Aquilo é o meu resto, tá? Por quê? Porque numa divisão de números naturais, eu não consigo dividir uma flor ao meio. Então, essa flor vai sobrar, vai ser o meu resto. Tudo bem? Bom, dentro das divisões, eu posso classificá-las como exatas e não exatas. O que é uma divisão exata? É aquela que resta zero, que não sobra nada, tá? E a divisão não exata ou inexata é aquela que sobra um, ou mais que um, né? O exemplo das flores é uma divisão inexata, porque sobrou uma flor. Eu não consegui dividir ela ao meio. Então, divisão exata sobra zero, resto zero. Divisão inexata, eu tenho um resto entre 1 e o número que é o meu divisor, tá? Deixei um link aí no vídeo, se vocês quiserem assistir como fazer uma operação de divisão, quem tem dúvida, tá? Outra coisa importante, porque a gente já trabalhou adição, subtração, multiplicação e agora divisão, nós vamos trabalhar também sobre a relação que elas têm de operação inversa, tá? Então, a adição e a subtração, elas são operações inversas, tá? Eu dei um exemplo ali. 12 mais 4 igual a 16. O 12 é a primeira parcela, o 4 é a segunda parcela, e o 16 é a soma. A gente já tinha estudado sobre os termos da adição, né? Vamos observar agora, então, o inverso daquela operação, tá? 16 menos 4 igual a 12. O número da soma do número anterior, no caso, né? Lá daquela operação anterior, menos a segunda parcela, dá uma diferença que é igual à primeira parcela da adição anterior. Então, 16 menos 4 igual a 12. Mas, se eu pegar o 16 e fazer o menos 12, dá o 4, né? Então, a operação inversa da adição é sempre a subtração, tá? Agora, vamos observar aqui a subtração também, que é importante, tá? Bom, ali eu trouxe de novo para vocês, então, o 12 mais 4 igual a 16, né? Aonde eu peguei o 16, fiz menos 4, encontrei o 12. E depois peguei o 16 menos 12, encontrei o 4. Agora, eu estou dando outro exemplo. 3, ou melhor, 4 menos 3 é igual a 1, tá? Então, significa que o 4 é a mesma coisa que o 3 mais 1, né? A operação inversa seria o resultado 1 mais o 3, que é ali, né, o meu subtraindo, tá? Agora, se eu pegar o 4 e diminuir o 1, que é o meu resultado, né, seria ali
a diferença da minha subtração, eu encontro o 3, né? Que é o meu subtraendo. Na divisão, que relação é essa então, tá? Se eu quero descobrir o minuendo, que é o número maior, eu uso a diferença, o resultado, mais o subtraindo, né? Eu vou encontrar o minuendo. Só que se eu preciso encontrar o subtraindo, que é o número menor na subtração, eu preciso fazer o minuendo menos a diferença. Daí eu encontro o subtraindo. Então, nem sempre a operação inversa de uma subtração, ou seja, para mim descobrir um dos termos da minha subtração, eu vou utilizar uma adição. Se eu preciso do minuendo, eu utilizo a adição. Mas, se eu preciso encontrar o subtraendo, eu vou ter que fazer outra subtração. Então, tem que ficar bem ligado aí nisso para não errar, tá bom? Bom, então agora a gente vai ver a relação entre a multiplicação e a divisão. Também são operações inversas, tá? Então, a gente tem ali 4 vezes 3 igual a 12. Significa que 12 dividido por 4 vai ser o 3. E o 12 dividido por 3 vai ser o 4. A gente aprende isso lá quando começa a fazer divisão, que a professora ensina a olhar na tabuada, lembra? Então, assim, 4 é o primeiro fator, 3 é o segundo fator, tá? E o 12 é o produto. Sempre que eu precisar descobrir um dos fatores numa divisão, eu utilizo o produto, tá? Divido pelo fator que eu tenho, que eu vou descobrir o outro fator. Isso é regra, tá? Então, sempre a divisão vai ser a operação inversa da multiplicação, ok? Bom, pessoal, agora então a gente vai falar sobre a divisão, tá? O que eu trouxe para vocês ali? 12 dividido por 3 é igual a 4. Por quê? Porque 3 vezes 4 é igual a 12, né? Ou 4 vezes 3 também é igual a 12, porque a ordem dos fatores não altera o produto. O que a gente tem ali? 12 é o dividendo, 3 é o divisor e 4 é o quociente. Nesse caso, o resto é zero, né? Porque é uma divisão exata, tá? Quando eu preciso obter esse dividendo, que seria o 12, né? O que eu faço? Eu multiplico o quociente, que é o 3, né? Pelo divisor, que é o 4, e eu obtenho esse 12, tá? Caso a operação tenha resto, caso seja uma operação inexata, eu ainda tenho que somar o resto com esse resultado, tá? Por exemplo, lá na divisão do 5 dividido por 2, 5 dividido por 2 é 2, sobra 1. Se eu faço 2 vezes 2, eu encontro 4, não encontro 5. Mas se eu pego aquela flor que sobrou, aquele resto 1, e somo, adiciono, eu encontro 5, tá? Para mim obter o divisor, que seria ali no caso o 3, né? É uma divisão que eu tenho que fazer. Lá como a subtração, nem sempre eu preciso fazer uma multiplicação como operação inversa, tá? Se eu preciso do dividendo, sim, eu faço uma multiplicação. Mas, se eu preciso do divisor, eu tenho que fazer outra divisão. Eu pego o dividendo e divido pelo quociente para descobrir, então, esse divisor, tá? Então, lá na subtração e aqui na divisão, tem essa diferença que tem que ficar bem atento, tá, pessoal? Eu deixei atividades para vocês, tá? Disponíveis. Não precisa imprimir, quem não tem impressora, é só copiar no caderno e enviar a foto para mim pelo meu WhatsApp, tá? Um grande beijo, estou com saudades de todos.